Muito boa noite a todos que nos assistem hoje, segunda-feira, dia 11 de maio. Vamos para mais um Lead Talks, hoje com um tema muito interessante e relevante, que são os impactos na educação e a tecnologia e a inovação como solução nesse momento. A gente entra um pouco nos impactos que o Covid e toda essa crise tem gerado na educação, com convidados que já adianto que estou muito feliz que estão aqui conosco, porque são pessoas que eu admiro e tenho certeza que vocês que nos assistem aqui admiram muito também. Secretário Rocieli Soares, ex-ministro da Educação, hoje secretário de Educação do Estado de São Paulo, boa noite, bem-vindo. A Viviane Sena, presidente do Instituto Ayrton Senna, nossa grande parceira aqui nas iniciativas da educação com o LEAD. Viviane, boa noite. E o Daniel Castanho, presidente do Conselho da Ânima Educação, também muito obrigado, vai trazer essa visão do setor privado de forma brilhante aqui para nós. Hoje o debate vai ser comandado pelo Mário Anceloni, presidente do LEAD Educação, que eu também deixo meu boa noite aqui a você, Mário, com apoio meu, claro, e do nosso chairman do LEAD, Luiz Fernando Furlan, que aqui novamente participa conosco desse debate, dessa moderação. Passando rapidamente a dinâmica do LEAD Talks, nós teremos as apresentações especiais dos nossos convidados, estão começando pela Viviane, seguida do Daniel e, por último, o secretário Rocieli, que vão abordar o tema sugerido aqui para esse talk, de novo, um tema que vai ser muito interessante, esse debate, porque você tem o Daniel vindo do setor privado, o secretário Rocieli do setor público, da educação estadual aqui de São Paulo, e a Viviane com toda a sua visão e bagagem da educação brasileira, então eu tenho certeza que vai dar muita sinergia aqui. Peço para vocês que nos assistem, que mandem suas perguntas, é muito importante que vocês participem, porque a gente faz essas lives para você que nos assiste. Então, mande sua pergunta aqui na caixa de diálogo embaixo do player, com seu nome e empresa, que nós vamos direcionar ela aqui ao longo do debate. Então, sem mais delongas, vou passar ao Mário Anceloni fazer sua saudação, na sequência o Furlan, e damos início ao nosso Lead Talks. Mário, boa noite. Está no mute, Mário. Bom, recomeçando. Obrigado, Johnny. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje, falando sobre educação e principalmente com três cracassos da área que realmente conhecem tudo, como você mesmo disse, setor público, setor privado, com conhecimento profundo e que dedicam a vida aí a esse tema absolutamente relevante para o futuro do país. E a expectativa é justamente essa, que a gente possa debater um pouco sobre os impactos que essa pandemia toda está trazendo na educação brasileira, tanto a pública como a privada, no curto prazo, mas talvez ainda mais relevante no médio e longo prazo. Como a tecnologia se insere aí dentro desse contexto, como é que a gente pode talvez aproveitar essa situação para mudar algumas coisas que não estão funcionando, na realidade tem muita coisa que não funciona, para que a gente possa realmente levar a educação brasileira para um outro patamar, que é absolutamente necessário. Então, espero que a gente tenha aí um debate muito rico, com a participação de todos, principalmente daqueles que nos estão vendo nesse exato momento, para que a gente possa realmente ir a fundo nesse tema da educação. Ótimo. Obrigado, Mário. Furlan? Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais esse Lead Talks. E sobre um tema, o mais importante do Brasil. Nesse momento em que a opinião pública e a mídia estão dedicadas ao combate de uma doença, não é mesmo? Colocando em evidência a falta de preparo, de infraestrutura de muitas organizações e governos, nós não podemos deixar de enfatizar que o grande problema da educação é aquilo que aflige realmente a todos os brasileiros. E é
o fator inibidor do desenvolvimento, do crescimento das pessoas, do crescimento econômico, do aumento da produtividade. Então, é muito oportuno que nós estamos agora trazendo este tema, que é, segundo os associados do LIDE, o tema mais importante para todos os brasileiros. Eu vou aprender muito nessa tarde, olhando vocês e ouvindo. Furlan, queria fazer uma ressalva aqui, que hoje a gente está com um recorde de todos os Lead Talks, dos 15 Lead Talks que nós fizemos. Hoje temos recorde de público, mais de 300 empresários do Lead de todo o Brasil acompanhando aqui. Então, estamos com um número muito alto e tenho certeza que a participação aqui vai ser super legal. Por isso, até reforço, Vivi, Mário, Rocieli, Daniel, a gente conversando aqui um pouco antes, eu vi o entusiasmo de vocês no momento que a gente vive, a oportunidade que a gente tem em relação à educação no Brasil. A gente está com a janela aberta para fazer uma transformação nesse momento. Então, aproveitem a plataforma, porque, além de fãs e admiradores aqui, vocês têm formadores de opinião, empresários e pessoas que podem ajudar esse movimento no momento que nós vivemos. Então, sem mais delongas, Viviane Sena, eu passo a palavra a você para a sua apresentação especial. Boa noite, Vivi. Se alguém puder me colocar. Já está aberto. Já tá. Boa noite, Johnny. Boa noite, amigos que estão aqui nesse encontro virtual, todos que estão nos assistindo. Prazer de estar aqui com vocês. E esse tema, todos sabem, né? Minha paixão tá nele e realmente ele é muito estratégico para o país do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista político. Eu acho que a gente tem uma oportunidade com essa pandemia, não só de não deixar, né, nenhuma criança para trás, mas, ao contrário, até fazer o oposto, né? A gente trazer essa educação para um novo patamar, né? Virar o jogo e ela poder estar mirando o futuro, né? O potencial que a gente precisa que ela alcance. Então, eu queria começar trazendo uma colocação do Ian Diamond, que é um cientista, biólogo, um dos pensadores mais originais do nosso tempo, onde ele diz, naquele livro super, não sei se vocês conhecem, um livro muitíssimo bacana, um clássico que chama Armas, Germes e Aço, onde ele coloca, assim, documenta muito bem que existem 3 aceleradores da história. O primeiro é guerras, não em ordem qualquer, né? Um deles é a guerra, o outro é tecnologia e o outro é epidemias, né? Isso está no próprio título do livro. E essa colocação do Yard é muito bacana, porque, de fato, a gente olha a história e vê que são 3 aceleradores, de fato, de tendências que estavam em curso, maior ou menor, vamos dizer assim, sinalização, e elas são, de fato, aceleradas com qualquer um desses 3 fatores. Nós estamos vivendo exatamente um deles, que é a epidemia, o que fica escrito como germes no livro. E a gente, portanto, tem no Covid uma espécie de acelerador de futuros. E ele, de fato, está acelerando, por exemplo, a questão de trabalho à distância, né, o home office, a própria educação à distância, a telemedicina, que liberada, né, no Brasil, mais que a digitação, a transformação digital dos negócios em todos os campos e uma transformação de consciência, percebendo, né, as imensas desigualdades do país e promovendo a questão da empatia e da solidariedade, um questionamento no modelo de sociedade, de mundo que a gente está construindo, baseado no consumismo, uma alteração muito rápida
em tão pouco tempo, gente, porque são apenas praticamente 100 e poucos dias, né? Desde que tudo isso começou, dia 31 de dezembro, né? Quando foi anunciado pelo governo chinês a questão de uma doença desconhecida, né? Acontecendo. Então, é de fato um acelerador de tendências que estavam aí, muitas delas mais claras, outras menos, mas que estão, por exemplo, a questão de educação à distância, que é o nosso tema aqui hoje, a educação, ela está aí na pauta há muito tempo, né? E nesse momento, todos os entraves, as dificuldades, os tabus e resistências, elas estão indo por água abaixo, até porque não tem outra opção. Então, isso vai ser uma grande oportunidade para a gente aprender juntos. Nós temos 1,5 bilhão de alunos no mundo, é uma experiência única, né, que a humanidade está fazendo, ao vivo, né, a cores, e onde nós vamos ter oportunidade de aprender muito e de construir realmente novas possibilidades, né? Uma evolução, uma inovação, né? E aí eu queria trazer um aspecto, né, que é bastante importante quando a gente fala de tecnologia e inovação em educação, é que muitas vezes as pessoas confundem tecnologia com inovação. E uma coisa não é igual à outra, não é sinônimo. Inovação é muito mais amplo, ela pode incluir tecnologia, mas você pode ter inovação sem a participação de tecnologia, assim como você pode ter tecnologia que não leve a nenhuma inovação. Por exemplo, se você coloca computadores na escola, né, isso não quer dizer que houve uma inovação na escola, porque você pode usar o computador como uma máquina de escrever mais avançada, né? Ou seja, não teve nenhum tipo de evolução, você continua com o mesmo mindset, usando aquele equipamento com o mesmo mindset que você usava uma máquina de escrever. Então, eu gostaria de fazer algumas distinções, essa é uma delas, né? Você trazer inovação para a escola, para a educação, não quer dizer trazer tecnologia não quer dizer que você está trazendo inovação, tá? O segundo aspecto que muitas vezes se confundem é que tecnologia é hardware, é acesso. E muitas vezes a gente vê governadores, prefeitos, ministros, empresários comentando, nós vamos distribuir não sei quantos mil laptops, não sei quantos mil iPads, vamos dar acesso a isso, aquilo, e isso é tudo muito bem-vindo, obviamente, né? Ninguém vai reclamar disso, muito pelo contrário, isso é super necessário, mas isso, hardware e acesso, não é só uma parte da tecnologia, e ela não vai cobrir toda a questão de inovação que é necessário, né? A gente precisa, o hardware, ele é apenas um meio, né? Uma plataforma, um computador, um smartphone, eles são apenas meios. E o mais importante, ou tão importante, ou mais importante que o meio, é o que você faz com o meio, né? Você pode ter um barco, por exemplo, que é um meio, e você não saber aonde você vai com esse barco. Então, nenhum vento vai te ajudar, como diz o ditado. Então, eu queria chegar nesse ponto, no que eu acho que é mais importante. Eu acho que nós vamos ter agora a oportunidade de usar tecnologia, plataformas. Rocieli vai poder falar disso, da experiência incrível que ele está liderando aqui em São Paulo, nesse sentido. Mas eu queria chamar a atenção que disponibilizar, né? E isso é muito comum no senso comum das pessoas, que o fato de disponibilizar acesso, ou mesmo hardware mesmo, não quer dizer que você está inovando em educação, né? Realmente inovar, você vai chegar a fazer isso dependendo de como você usa esses equipamentos e esse acesso. Qual é o tipo de skill que você vai desenvolver nos alunos através desses meios, ou seja, o que você faz com o meio, não é o meio em si que significa uma evolução ou uma transformação, uma inovação. E aí eu queria entrar exatamente no que é mais importante, que são os skills necessários
para esse novo contexto. A gente comentou que tem aí uma aceleração da história, uma aceleração de cenários, uma aceleração de futuro, antecipando aspectos futuros que estavam aí, né? E este evento foi acelerado justamente por um fator de saúde, que é o Covid, a pandemia. Ninguém estava esperando isso, foi um evento totalmente inédito, né? Que está impactando o mundo de uma maneira extremamente inesperada, né? Mas este não é um evento único. A pandemia, ela está longe de ser um exemplo único, mas ela representa um padrão que a gente vem já observando há algum tempo, que é um padrão que foi, inclusive, apelidado pelos americanos de cenário VUCA, mundo VUCA, que é aquele mundo volátil, né? O V, extremamente volátil, mutável, instável, que está ali se alterando o tempo todo, totalmente inesperado, né? O U, que é o incerto, diz respeito justamente a essa imprevisibilidade, porque a mudança ela acontece uma atrás da outra, gerando impacto sobre outras mudanças que se interpenetram e geram uma complexidade de variáveis interagindo. Então, o mundo fica mais complexo, mais volátil, mais incerto, mais complexo e mais ambíguo. E este é exatamente um cenário que o Covid representa. Nós estamos vivendo exatamente esse mundo que está mudando de uma maneira totalmente inesperada, imprevisível, ninguém sabe onde vai dar, mostrando uma complexidade muito grande na tomada de decisões, porque não tem um certo ou errado, não é ou, é e. A gente vai vendo que o padrão está mudando. O pensamento binário ele não dá conta dessa realidade, desse tipo de cenário, desse tipo de padrão que está vindo. E a pandemia ela é apenas um exemplo, por isso que todos acabam dizendo que o mundo não vai voltar a ser como ele era. Não vai mesmo, e não vai porque está vindo esse padrão macro, que vai além do Covid. Ele é um padrão que está se instalando, que vai permanecer e vai se intensificar cada vez mais. Esse mundo mutável, eu gosto de dar um exemplo, para uma criança que hoje tenha 5 anos, significa que nos próximos 15 anos, ela vai passar pela mesma magnitude de mudança que nós passamos nos últimos 150 anos, em termos de evolução, de mudanças, né? De revolução tecnológica, nós vamos passar nos próximos 15 o equivalente aos últimos 150 anos. Então, uma criança que hoje tem 5, quando ela tiver 20 anos, ela vai ter passado por toda essa magnitude de mudança. E ainda ela vai ter mais 130 anos para viver, porque as crianças que têm 5 anos hoje vão viver em torno de 150 anos. Então, pensa bem o que é preparar uma criança para este cenário. As crianças que estão hoje na escola, elas vão ter que se preparadas para este futuro, instável, incerto, mutável, complexo, que está aí pela frente. E nesse ponto, a questão da tecnologia, ela tem que ser pensada exatamente para preparar as crianças para esse mundo. E isso é mais do que saber lidar com tecnologia. É você ter o desenvolvimento de competências que vão para além da sua capacidade de lidar com a tecnologia e que envolve competências cognitivas que, classicamente, a escola vem desenvolvendo ao longo dos últimos 200 anos na humanidade. Elas precisam e devem ser desenvolvidas continuamente, porém, elas não dão mais conta. As pessoas precisarão de mais do que uma competência clássica, como saber ler, escrever, calcular, pensar logicamente, tudo isso que a escola, todos nós passamos pela escola, aprendemos. Isto é muito importante, porém isto não é suficiente. É necessário, porém não é suficiente. É linha de largada, não é mais linha de chegada. Além dessas competências
cognitivas, a gente precisa de um novo grupo de competências, que são as soft skills, life skills, o nome que a gente quiser dar para isso, a gente chama socioemocional na área de educação, e que são competências que dizem respeito à flexibilidade, criatividade, abertura ao novo, capacidade de colaborar, empatia, tolerância, foco, persistência, disciplina, responsabilidade. É um conjunto de habilidades que não são de natureza cognitiva, são de natureza socioemocional, tanto intrapessoal como interpessoal, por exemplo, empatia, colaboração, são habilidades interpessoais. Fala, Johnny. Desculpa te interromper, me dói muito te interromper, porque como a gente tem um tempo, infelizmente, muito curto, se você puder já caminhar para o final, para a gente passar e depois voltar para o debate. Perfeito, Johnny. Eu tô justamente terminando, só explicando o que são essas habilidades. Então, você tem desde competências interpessoais, como empatia, colaboração e tolerância, etc., como competências intrapessoais, como persistência, foco, disciplina, autoestima, autoconfiança, abertura ao novo, criatividade. Essas habilidades que são socioemocionais, que vão para além da fronteira cognitiva, elas vão ser absolutamente críticas, cruciais para as pessoas estarem preparadas, tanto para o que está acontecendo hoje já, quanto vai acontecer daqui para frente, porque o mundo vai ser cada vez mais instável, né, indeterminado, e as pessoas precisam estar preparadas para esse cenário. Obrigado, Vivi. Desculpa de novo te interromper, porque como a gente tem tanto assunto bacana, eu queria passar já para o Daniel, para a gente poder ter mais tempo ali para o nosso debate. Você trouxe alguns pontos super relevantes, seu conhecimento e trabalho na educação, todo mundo sabe que é admirável, e eu quero passar agora ao Daniel Castanho, que é presidente do conselho do Grupo Ânima e fundador também desse grupo, tem uma história incrível, que o Daniel acho que pode passar para nós o seu relato como empresário, empreendedor, fundador do grupo, o que ele tem feito dentro da Ânima. Primeiro, acho que para se adaptar a esse momento, né, Daniel, que com certeza trouxe mudanças aí para o seu setor e para o seu negócio, como também, como você enxerga isso tudo como uma oportunidade de mudança. Então, passo a palavra a você, Daniel Castanho, por favor. Obrigado. Estava ótimo escutar a Viviane falando aqui. Então, antes de qualquer coisa, prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Mário, Johnny, Furlan, e muito legal estar aqui com o Rocieli e com a Viviane. A Viviane estava falando, e na verdade é exatamente isso. Acho que a gente tem hoje uma oportunidade incrível, né, indiscutível, de mudar a educação. Então, no final do ano passado, eu dizia que a gente entrava na década da transformação da educação. A educação toda, ela foi estruturada para que a gente tirasse as pessoas, na época, na Revolução Industrial, para que a gente tirasse as pessoas do campo, digamos assim, e trouxesse para a indústria. E a gente, então, tem uma escola hoje onde a gente oferece, imagina, a gente oferece a mesma coisa para todo mundo, o aluno é um aluno passivo, ele aprende de uma maneira passiva e muitas vezes algo que não é para ele, que não tem significado nenhum para ele. E aí você entra efetivamente, você tem a oportunidade de fazer com que a gente repense esse modelo. Não é simplesmente entregar a mesma coisa para todo mundo, o aluno ele fica lá escutando o que o professor está falando e muitas vezes ele estuda para quê? Para prova, tirar nota, para passar ano. E a gente tem que desenvolver, inclusive, a Viviane estava falando, como a gente vai viver os próximos anos, a gente está entrando na era do pós-emprego, a gente está entrando na era que as pessoas precisam fazer alguma coisa para elas. Você tem que ser efetivamente um empreendedor, um protagonista da sua própria carreira, um protagonista da sua própria história. E aí o que você precisa? Você precisa efetivamente fazer alguma coisa que tenha significado, então você entenda por que você está aprendendo aquilo lá tem que ter um motivo para você aprender. Ele tem que ser mão na massa, você tem que desenvolver outras competências. Você vai para a escola para desenvolver todas as habilidades que ela falou, são habilidades
de colaboração, de trabalhar no coletivo. E o mundo hoje está muito mais individualizado. E aí sim você tem que ter um percurso personalizado. Você tem que definir o seu percurso formativo, a sua trajetória dentro da escola, para que aquilo efetivamente faça significado. Agora, tem uma mudança muito grande em relação, ela estava falando em relação à tecnologia. Uma coisa é você digitalizar, vou até cronometrar, você digitalizar o modelo antigo. E a outra coisa é você criar algo com pensamento digital. É completamente diferente do que você realmente formatar algo que já está velho. O Eduardo Galeano, que é uruguaio, ele fala uma coisa incrível. Ele falava, o mundo está grávido de um outro mundo. Eu poderia dizer, quem sabe as escolas, o sistema de educação, ele está grávido de um outro modelo. A gente está falando de um novo formato, onde o mundo todo terá que repensar e como que o uso da tecnologia, o que ia acontecer em 10 anos, vai acontecer em 2. O que ia acontecer em 2 anos vai acontecer em 3 meses. E, do outro lado, a gente tem uma oportunidade. Porque, assim, países como a Finlândia, como a Coreia e outros países que já têm uma educação muito boa, ótimo. Quem sabe é mais difícil de você mudar o que está dando certo. O que a gente precisa agora, então, no Brasil, se todo mundo entender educação não como prioridade, mas como premissa, assim como segurança para a companhia aérea não pode ser prioridade, tem que ser premissa, educação para um país tem que ser premissa. O braço direito, quem sabe, do ministro da Economia deveria ser o ministro da Educação. E aí sim você constrói um país completamente diferente. Fazendo o quê? Construindo um grande ecossistema no Brasil. Um ecossistema de aprendizagem, onde tem o papel das públicas, tem o papel da pesquisa, tem o papel das universidades privadas, né? Tem as escolas, quem sabe alunos de engenharia, de biologia podem ensinar e podem de alguma maneira capacitar ou trazer toda a estrutura para o sistema como um todo, de uma maneira totalmente integrada. Então, assim, e o que a gente tem hoje, de verdade, o que a gente chama de ensino à distância no Brasil, é exatamente nessa linha. Como a Viviane fez um comentário, tecnologia diferente de inovação. O que a gente tem no Brasil, o ensino à distância no Brasil é exatamente o que a gente tinha na década de 80 com o telecurso segundo grau. A diferença é que a gente antes entregava livro e hoje a gente entrega em PDF. Não mudou nada. Então a gente tem que deixar de ter ensino à distância e passar a ter aprendizagem com o uso de tecnologia. Não interessa o que o professor ensinou, o que importa é que o aluno aprendeu. E aí eu pergunto, para que o aluno vai para a escola? Hoje, todo o conteúdo do mundo, qualquer coisa que você quiser fazer uma cadeira, trocar uma lâmpada, fazer um negócio, o que você quiser fazer um curso de jardinagem, curso de chefe de cozinha, está online e de graça. Tudo está online e de graça. E aí você vai para a escola para quê? Porque a escola que vai transformar esta informação em conhecimento. Através do quê? Através do professor e através dos espaços de aprendizagem. Então, se antes o core business da escola era delivery conteúdo, e isso era na década de 70, e aí a apostila realmente era uma solução muito boa, que você pega o melhor de tudo, sintetiza e entrega para o aluno. Agora, este formato, ele já morreu. O que a gente hoje tem que fazer é algo completamente diferente, desenvolver essas competências. Então, a escola deveria pensar, eu sou hoje a Ânima, eu tenho que pensar dessa maneira, e para mim todo o sistema tinha que ser pensado dessa maneira. Eu sou um grupo de tecnologia e educação, que eu ajudo os meus alunos, de um lado, a curadoria, o que eu vou oferecer para ele, e do outro lado, a mentoria para que ele possa fazer as escolhas, para que ele seja protagonista da própria história, para que ele não fique refém de um outro alguém. Porque, na verdade, liberdade, efetivamente, ela está conectada com educação. Se você só é livre se você tem educação, porque daí você é capaz de fazer as suas escolhas. Então, na realidade, a escola tem que ser um ambiente para incentivar o coletivo, né, para que você desenvolva efetivamente a empatia, a capacidade o cuidado, a solidariedade, o altruísmo, todas essas competências. Porque é o seguinte, vamos entender, as redes sociais só nos mostram aquilo exatamente como a gente pensa. E aí você fala, todo mundo pensa igual a mim. Todo mundo quem? Todo mundo que você segue, todo mundo que te acompanha. Então, a escola tem a necessidade de desenvolver
o diferente, a opinião contrária, para que aí sim você desenvolva sua capacidade crítica e você consiga refletir, e aí você consegue entender o mundo de uma maneira mais holística. Olha que lindo que hoje poderia acontecer. A gente sempre trabalha, Viviane é um exemplo disso, para incluir, né, para dar oportunidade. E aí, eu digo aqui, olha que oportunidade única que a gente tem. Por que meus filhos têm que fazer um grupo de discussão sobre qualquer tema com aquelas crianças que efetivamente estão na mesma sala de aula dele? Não precisa. Vamos repensar o conceito de lugar, de espaço, de tempo. Se eu for assistir uma palestra do Roscielli com 2.000 pessoas, aquilo lá é considerado presencial. Esta conversa, quase olhando um no olho do outro, é considerada distância. Poxa, isso aqui é muito mais de perto do que a palestra com 2.000 pessoas. Então, você imagina, repensando esse conceito de tempo, de espaço, de lugar, os meus filhos não precisam mais fazer um grupo de discussão de trabalho só com aquelas pessoas daquela sala. Ele pode trabalhar um aluno de Belo Horizonte, com o de São Paulo, com o de Sorocaba, com o de, quem sabe, até de Lisboa. E aí eles vão discutir sobre algum tema específico, sobre qualquer tema. Isso é muito mais importante do que empreender oração subordinada em alta montanha, mas discutir uma questão filosófica. Ele aprender a fazer questões, aprender a fazer perguntas, aprender a ir atrás do que é interessante para eles. Agora, você imagina que incrível quando a gente conseguir que um aluno de uma escola privada, ele efetivamente, ele discuta e tem esses debates com um aluno da escola pública, que está a 10 quilômetros da casa dele, mas antes a gente entendia que é muito distante. Eu acho que esse é o grande amadurecimento desse momento que a gente está vivendo. A gente está entendendo que a gente faz parte efetivamente de um grande ecossistema. E temos que entender, e temos uma oportunidade de reinventar a escola. Se a gente continuar fazendo o que a gente estava fazendo, a velocidade que a gente está em relação à melhora do IDEB, quem sabe isso, aquilo, tal, vai demorar 100 anos. Não, a gente agora tem a oportunidade. A gente desmistificou, acabou o dogma que a tecnologia vai acabar com o professor. Não é, ela é um aliado do professor, um aliado para aumentar a aprendizagem do aluno. Então, o que a gente tem a oportunidade nesse momento é de fazer algo mais forte, mais disruptivo, ter coragem, ter muito mais eficiência e aí fazer algo que a gente consiga efetivamente transformar o Brasil. Quem sabe trabalhar em duas coisas, eu digo, na universidade. Né? A eficiência, que aí é curadoria. E aí, quem sabe, se a escola tivesse um indicador, deveria ser a aprendizagem por hora. O quanto você aprendeu durante o tempo que você ficou ali. E a segunda coisa qual que é o impacto na sociedade com aquilo que você aprendeu durante o tempo que você ficou ali. Então, o primeiro é eficiência e o segundo é eficácia. O que adianta você ficar na escola e aprender latim em 3 meses? Nada. Porque não serve mais para nada latim. Então, você tem que, primeiro, usar metodologias, maneiras, tecnologia, laboratório, espaço para prototipar, para reinventar, para discutir. E aí sim você pode aprender alguma coisa que faça sentido para a sociedade, que faça diferença efetivamente na sociedade. Que daí é eficácia, eficiência e eficácia. Para finalizar, o que a Ânima fez, a gente tem 140 mil alunos hoje no Brasil, a gente tem uma plataforma totalmente diferente, que tem vários grupos que ele entrega o PowerPoint para o professor e o PDF e a apostila para o aluno. A gente não, então um professor, ele prepara um conteúdo, ele disponibiliza ali. Então, ele preparou uma aula de juros, ele disponibilizou. E como a gente tem vários professores no Brasil inteiro dando aquela mesma aula parecida, todo mundo vai disponibilizando, então, isso é uma plataforma que, na verdade, nada mais é do que uma construção coletiva, e a gente faz a parceria com o Zoom e parceria com algumas teles, dando 5 GB para todo aluno, e eles entram também numa live aqui. Mas eu digo que é diferente porque é uma plataforma de curadoria de conteúdo, onde todos os professores estão dando aula da casa deles e os alunos estão tendo aula da casa deles. Agora, o que é bacana, lindo, é que o aluno tem acesso àquele conteúdo antes. Então, o professor não entra numa reunião de Zoom para ficar lendo um PowerPoint. Ele entra já para discutir, porque os alunos já aprenderam antes. Então, em linhas gerais, eu acho que a educação será híbrida, será personalizada, você vai aprender com significado, você vai definir o seu percurso formativo, algo que realmente faça diferença na sua vida. E, para finalizar mesmo, a prova não será algo punitivo, a prova tem que ser um assessment, para você entender onde você está, o que você precisa aprender, e aí sim
entendendo, e você vai definindo o seu percurso formativo de uma maneira, para usar o termo de gestão, agile, né? Você vai aprender de maneira ágil, entendendo o que você não aprendeu ainda, o que você precisa rever, e aí você vai construindo. Mais importante do que o destino, quem sabe seja o próprio caminho. Eu acho que essa é a oportunidade que a gente tem aqui no Brasil. Excelente, Daniel. Excelente apresentação. A gente vê aí que aproveitar o momento que as pessoas estão adotando esses novos hábitos e novas formas para fazer essa transformação que a gente precisa na educação. E passo com esse comentário ao Rocieli, que pode passar um pouco para nós e para todos que assistem o que tem sido feito na educação pública. Se algumas mudanças que foram adotadas agora vieram para ficar, Rocieli, como que a Secretaria tem se adaptado às mudanças na educação? E, enfim, eu sei que o senhor tem um plano e uma visão de educação como poucos que eu já vi no Brasil, e faz um trabalho extraordinário na Secretaria de Educação aqui de São Paulo. Então, passo a palavra a você, Rocieli, lembrando que continuamos batendo recorde de público, já estamos com mais de 400 pessoas nos assistindo, lembrando que essas lives são exclusivas para o LEAD, então são empresários, formadores de opinião que nos assistem, e peço que vocês continuem mandando suas perguntas. Rocieli, obrigado de novo por estar conosco, passo a palavra a você. Johnny, obrigado, um grande abraço a todos aí que estão nos assistindo, obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar aqui no LEAD mais uma vez, dar um beijo aí na Viviane, no Mário, aí no Daniel, no Furlan, obrigado aí a todos os amigos. Eu vou fazer uma breve apresentação, vou ser super rápido, estou ligando até meu cronômetro aqui para obedecer meu tempo, para a gente ter o debate, que eu acho que é muito legal. Acho que uma coisa importante é que nós estamos falando de uma rede estadual de 3,5 milhões de jovens. Somente a rede do Estado tem 3 milhões e meio de alunos. Isso faz com que qualquer coisa que a gente vá fazer seja desafiador. E tem coisas que a gente já começou a olhar antes dessa pandemia e que tem um impacto assim, importante para a vida dos jovens. Eu queria dizer, por exemplo, que com o Instituto Ayrton Senna tem nos ajudado muito, com a Viviane, nós criamos o programa Inova, que tem projetos de vida para discutir competências socioemocionais, desenvolver as competências socioemocionais nos nossos jovens, que é tão importante, tão fundamental. E hoje a gente vê na pandemia ficando mais claro, não é que seja mais importante agora, está ficando mais evidente, mais claro que elas são muito mais importantes, né, Viviane? Então, também estamos olhando para isso. Agora, tínhamos coisas que estávamos engatinhando, né? Estamos olhando para as necessidades, olhamos para os alunos que recebiam a merenda na escola e que é fundamental, de extrema pobreza e da pobreza, Bolsa Família, enfim. Para esses 740 mil alunos, criamos um programa Merenda em Casa, não tem a ver com exatamente o objeto aqui, mas são pilares que são necessários de sustentação, especialmente do ponto de vista de públicos diferenciados que a gente tem no meio de 3 milhões e meio de estudantes. Então, neste primeiro ponto aqui, pode passar, Vitor? Eu queria falar do centro de mídias, que aí, entrando um pouco na vibe aqui da tecnologia. Eu acho que a tecnologia, neste momento, ela está dando um salto geracional. Isso é importante, a Viviane já falou um pouco sobre isso, o Daniel também já falou um pouco sobre isso, mas a gente, na rede pública, e eu queria falar um pouco de como isso está sendo na prática, né? Uma coisa, Daniel, que nós não encaramos aqui é como educação à distância, né? Nós estamos falando aqui de educação síncrona, no caso do que a gente está fazendo e do que você também está fazendo lá no Ânima. Educação síncrona, ou seja, o professor está aqui, o aluno está aí, nós só não estamos no mesmo ambiente, mas estamos ao vivo, podendo debater, conviver. E temos o outro formato, que é o assíncrona, que eu deixo uma tarefa e você vai fazer em X tempo. Em uma semana você tem que fazer. Então, você vai lá no seu melhor horário, isso está muito mais relacionado com a educação à distância. E essa que é a síncrona, nós temos chamado de ensino mediado por tecnologia, que inclusive é o que está hoje na lei, na LDB, que aprovamos no ano de 2017. Isso é importante porque nós montamos em 30 dias, fizemos chamamento público, tivemos parceiros, muitos parceiros
para nos ajudar, e começamos a montar isso com 2 televisões, com aplicativo, onde o professor tem um papel fundamental, o aprendizado é em conjunto, mas em qualquer lugar, né? Ele é ao vivo, mas é em qualquer lugar, e sempre mediado por tecnologia neste momento. E podendo assistir em qualquer momento, em qualquer lugar, as aulas ao vivo pelo celular, pela televisão. Pode passar, Vitor, por favor. E o nosso aplicativo tem oferecido aulas ao vivo. Aqui é uma carinha dele, de uma aula acontecendo efetivamente. Por exemplo, os alunos podem entrar, participar, conversar, mandar perguntas para o chat, como vocês estão fazendo nesse momento, provavelmente. Posso baixar material. A gente trouxe a ferramenta do Google Classroom para dentro dela, patrocinado, a gente está pagando a internet. Temos os grupos que podem interagir dentro da sala de aula, isso está sendo, inclusive, fazendo um upgrade essa semana para isso. A interação com os professores, para vocês terem uma ideia, antes da pandemia, para eu conversar com os professores, era muito mais difícil. Eu já me reinventei, e os professores também. Eu faço live com os professores dentro do aplicativo, todos os dias, por 2 horas. Coração aberto. Eles fazem pergunta de todo tipo, mas eu fico lá trabalhando, respondendo com eles. Isso tem mudado e melhorado muito a nossa relação, inclusive da compreensão do uso da tecnologia, quebrando aquela barreira, pronto, vou ficar desempregado se eu tiver a tecnologia. Esta mudança tem sido muito grande, inclusive nessa troca de experiências. Pode passar, Vitor? E aí a gente foi olhar também para aquilo que olhando para as desigualdades e tudo mais, a educação também está chegando pela televisão. Criamos a TV Educação, que é o canal 2.3 aqui na capital de São Paulo, tem números distintos no interior. No 2.2, um específico para educação infantil e anos iniciais. E sim, a gente está dando conteúdo para educação infantil voltado aos pais, por exemplo. Temos 10 horas de programação de aulas ao vivo em cada um dos canais. Isso faz com que a gente seja uma grande produtora de conteúdos, e a gente está tentando adaptar cada vez mais os conteúdos na vibe do que tem falado, do que falou aí o Daniel. Pode passar? Oportunidade igual para todos, né? Assim, não dá para a gente não falar sobre isso. A gente está bancando pela primeira vez a internet, então toda vez que o aluno entra nisso, ele recebe. Então a Seduc está patrocinando todos os dados, então mesmo quem tem um celular pré-pago, ou ele assiste na televisão, ou ele assiste no celular, ou ele assiste na televisão e interage no celular, o que é muito importante. Fechamos um grande acordo com as teles, pode passar. Temos um canal específico para os anos infantis e outro para educação infantil para os anos iniciais, e para o sexto ao nono ensino médio é outro aplicativo, com 2 canais de televisão. Pode passar. E se alguém quiser mais informações, tem aí nesse site. Mas eu queria concluir dizendo, e estou super acelerando aqui, que nós já estamos olhando para uma virada muito maior, né? Eu acho que o recado que esta pandemia pode e está nos ensinando é que a educação pode se reinventar. Aqui numa discussão um dia no Conselho, fui provocado pelo conselheiro Mozart, pela Viviane, pelo Mário, que são do meu conselho de gestão da Secretaria. A gente tem um conselho aqui que a todo mês nos ajuda, nos orienta em passos sobre como que a tecnologia ia ficar. E hoje a gente está desenvolvendo, posso dizer, um projeto de programa de educação em tempo integral híbrido. Ou seja, eu não tenho como fazer, eu gosto muito da escola de tempo integral, a gente está investindo, mas eu não consigo virar para todo mundo. Mas eu consigo virar para muito mais gente se ele for para o tempo regular dentro da escola, quando ele voltar, e eu disser para ele que ele pode ter mais 3 horas por dia com uso de tecnologia, com uma ampliação de possibilidades, de oportunidades para esses jovens. Isso é um ponto, especialmente focando em alunos que mais precisam, que têm um déficit de aprendizagem maior, aumentando nossa possibilidade de tutoria, direcionando os esforços para desenvolvimento de socioemocionais do seu projeto de vida, por exemplo, com uma conexão com o mundo do trabalho, como a gente hoje tem pensado, e a gente em breve vai apresentar. Estou dando um spoiler aqui de alguns projetos que estão surgindo, todos eles a partir destes problemas que nós estamos vivendo aqui na pandemia. E para acabar, para ficar dentro dos meus 8 minutos, 7 minutos e 45, eu agradeço a oportunidade e fico à disposição das perguntas aqui, Johnny. Excelente, secretário, muito, muito bom mesmo.
Vamos agora para o debate. A gente tem bastante pergunta chegando. Vou passar para você, então, Marião, para que você comande aí e já levante algumas bolas que a gente tem recebido aí. Ótimo, Johnny, obrigado. Primeiro, parabéns aí pelas mensagens dos três, que foi realmente espetacular. Daria para ficar aqui horas escutando cada um deles, porque realmente é algo assim fantástico, né? Mas eu vou começar com uma pergunta para o próprio Roscielli, né? Roscielli, você já foi ministro da Educação, hoje você é secretário do Estado de São Paulo, que é a maior rede de como é que fala? De educação dentro do Brasil, né? Mas, na realidade, assim, o Brasil gasta muito dinheiro, 6% quase do PIB, e há muito tempo os nossos resultados são, vamos dizer assim, relativamente pífios, não? Principalmente quando a gente vê alguns indicadores, como o próprio PISA, mais recente. O Brasil está na 66ª posição de 80 e praticamente estagnado. E você hoje está liderando um processo no Estado de São Paulo de trazer, vamos dizer assim, um modelo muito diferente, ou uma adaptação a um modelo tradicional, como você mesmo colocou aí, modelo híbrido. Você acha que esse modelo hoje do Estado de São Paulo é algo que pode ser replicado e traria realmente resultados concretos para que o Brasil melhorasse a qualidade da educação, o seu nível educacional? Ou é algo que realmente ainda está um pouquinho longe de ser pensado como uma solução mais ampla para o país? Bom, vamos lá. Obrigado pela pergunta. Eu acho que assim, não existe uma bala de prata em nenhum aspecto na educação. O que a gente está falando aqui, dessa mudança, o que eu falei aqui dessa mudança muito rapidamente da pandemia, ela traz em si algumas soluções para problemas anteriores, né? Por exemplo, aqui a gente fez um grande esforço para aumentar as escolas de tempo integral, né? Nós dobramos, saímos de 4% para 8% dos alunos em tempo integral em um ano. É muita coisa, é muita coisa. Mas se eu seguir este ritmo, eu vou chegar muito mais à frente. O que a gente foi fazer? Vamos pegar o que dá certo na escola de tempo integral, vamos trazer para todos? Assim nasceu o Inova, né, Viviane? Com disciplina de projeto de vida, de tecnologia e eletivas para todos os alunos. Começamos a implementar esse ano, agora, né, bagunçou o coreto, como diria, né? Nós estamos aí com esse ano totalmente fora de qualquer perspectiva ou planejamento, mas o que eu quero dizer, nós nos reinventamos ano passado para já trazer isso e estamos olhando para o que a gente está aprendendo para dar outras oportunidades. Com muito menos recurso, eu consigo atender muito mais gente. Agora, como eu faço isso é importante, usar a tecnologia é sim importante, mas fazer algo diferente, com um propósito diferente, para atacar problemas efetivamente, baseado em evidências, não dá para ser uma coisa mais de chute. Eu acho que o Brasil erra muito quando não utiliza evidências ao longo do tempo na educação. Enfrentamos um crescimento de acesso, agora, para a qualidade, não tem jeito, a gente precisa acertar mais. Eu acho que tem aprendizados que podem nos colocar assim em outro patamar dentro de 10 a 15 anos na educação, porque são os ciclos educacionais mesmo. E tem algo que é muito importante, que o brasileiro pode dar um salto ainda maior, que é o desenvolvimento das competências socioemocionais. Se a gente conseguir misturar tudo isso, cada vez mais essas competências serão e são requeridas hoje no mundo do trabalho, no mundo do desenvolvimento que é tão competitivo hoje, e o Brasil tem plenas condições, mas isso não pode esperar. Não é a universidade que vai ensinar isso, é começar lá na educação infantil, no 1º ao 5º, no 6º ao 9º, no ensino médio e vir com a lógica de desenvolvimento. Eu acho que sim, temos sim condições de pegar coisas que a gente está aprendendo agora, de coisas que a gente levei um ano discutindo o centro de mídias, como a gente queria colocar em pé no ano passado. Não consegui, resistências outras e tal, conseguimos fazer em menos de 30 dias agora no meio desta pandemia. É sim um bom exemplo de como dá para fazer. Ótimo. Mário, eu tenho 2 perguntinhas rápidas. Posso fazer rapidamente? Depois volto a você. É uma pergunta ao Roscielli e uma ao Daniel. Roscielli, minha pergunta é sobre o engajamento dos alunos agora com a educação. Me falhou a memória do nome que você deu dessa... Mediada por tecnologia. Mediada por tecnologia.
como que está o engajamento dos alunos, porque eles estão em casa com distrações, ao contrário da sala de aula que ele está lá dentro, e se tem alguma forma de corrigir isso, e também se o aplicativo, o centro de mídias que você mostrou para a gente, isso já estava feito antes já estava implementado antes da pandemia, certo? E já emendo uma pergunta ao Daniel, que se ele pudesse dar uma sugestão ou alguma iniciativa que deu certo na iniciativa privada para a educação, o que ele sugeriria ao Rocieli, o que ele implementaria numa educação pública? Vou começar com você, Rocieli, o engajamento e o centro de mídia. Obrigado, Johnny. A gente já está com mais de 1,5 milhão de jovens estudantes conectando todos os dias na plataforma, com horário. A gente tem horário da aula do primeiro aninho, do segundo, do terceiro, até o terceiro ano do ensino médio. Isso é importante, ajudar a criar rotinas, né? Porque, como você disse, Johnny, eles estão em casa. Muitas vezes não tem 2 salas. É a sala, tem o irmãozinho gritando, a mãe está faxinando, sabe Deus o que mais está acontecendo dentro da casa. Então, tentar criar algumas rotinas é super importante. Então, ter um horário fixo onde a aula síncrona acontece. Tivemos um engajamento maior do que a gente esperava. Nessas 2 primeiras semanas, a gente esperava 500 mil estudantes diariamente na plataforma, e a gente está com 1,5 milhão. A gente teve que acelerar a nossa construção de robustez, inclusive de servidores, de tudo mais. E a gente ainda vai botar propaganda no ar, porque a gente tem a expectativa de subir isso para 2.700.000, 2.800.000. Tem sido muito bacana, temos aprendido todos os dias. O centro de mídias, nós tínhamos um planejamento anterior, mas não tínhamos nada executado. Executamos tudo dentro de 30 dias. Fizemos um chamamento público, parceiros nos doaram coisas, o próprio desenvolvimento do aplicativo é um parceiro que nos doou, os servidores, a Amazon nos doou, por exemplo, outros parceiros estão doando conteúdos, enfim, nós temos inúmeros parceiros que têm nos ajudado, da iniciativa privada, a colocar em pé essa série de coisas que nós estamos fazendo, entre elas o que eu citei aqui do Centro de Mídias. Ótimo. Daniel. O Rocieli estava falando um negócio que só para pegar o gancho também dele e aí ir para a tua pergunta, é o seguinte: o futuro da educação, ele é híbrido, porque a nossa vida é híbrida. Se eu perguntar para você quantos por cento do seu tempo é presencial, quantos por cento é distância, esquece agora a pandemia. A gente nem tem ideia, porque a gente acabava de fazer uma reunião presencial, já respondia um WhatsApp, já viu uma coisa e tal. Então, a tecnologia, ela é algo indissociável. A gente não vai saber quando que a gente aprende, quando a gente não aprende. E a tecnologia, ela serve para uma coisa: a diferença entre equidade e igualdade. Se você tiver 10 pães e 5 crianças, igualdade você dá 2 pães para cada uma. Equidade, você vai dar 3 para quem tem mais fome e 1 para quem tem menos fome, para que no final todo mundo chegue na mesma página. E é esta, quem sabe, seja a grande diferença que a tecnologia pode trazer, principalmente o ensino híbrido. É o acesso longe, mas ao mesmo tempo a capacidade de você, do aluno, ele conseguir estudar mais alguma coisa que ele sabe menos, para que a gente consiga nivelar e trazer todo mundo efetivamente no final do dia. E aí, acho que a grande possibilidade que você consegue construir com o uso da tecnologia, se você já tiver a mentalidade da educação híbrida, né, de uma maneira inerente, porque é o seguinte: a escola, a Viviane falou no começo, ela não é para você aprender algumas coisas, aquilo lá é importante, o conteúdo, mas ela é para quê? Para você aprender as suas outras competências. E a tecnologia faz com que você aprenda autoaprendizado, disciplina, foco, determinação, organização, trabalhar com improviso. Tem várias outras competências que você consegue desenvolver neste momento, né, na educação, teoricamente, com o uso da tecnologia. Então, buscar respostas para perguntas que você mesmo fez, que no final do dia é o aprender a aprender. Se a gente vai viver 150 anos, a educação ela foi estruturada quando a gente tinha uma expectativa de vida de 40, 45 anos, e aí você fazia o seu mestrado, doutorado, você estudava 2/3 da sua vida. Hoje, com 150 anos, você vai estudar, é o lifelong, você nunca mais vai parar de estudar. E aí tem que ser algo efetivamente fluido, indissociável. Eu até uso o termo, igual tem hoje o Omnichannel, né, que você não sabe onde começa a loja e termina a loja. Quem sabe o conceito deveria ser do Omni-Learning. Você não sabe onde você começa a aprender, onde você termina, é uma coisa só. E de uma maneira
O que eu acho que faz uma grande diferença é quando você consegue construir efetivamente uma comunidade de aprendizagem. Até pouco tempo atrás, um aluno nosso de uma faculdade, ele só conhecia os amigos dele, o máximo que ele conhecia é daquele campus. A gente tem mais de 50 campi no Brasil. E a hora que você tem um aluno de medicina da Bahia falando com o aluno de medicina em Belo Horizonte, em São Paulo ou em Santa Catarina, aí eles discutem pesquisa, trabalhos e tal. Então, uma coisa incrível. E aí você imagina essa comunidade de aprendizagem ainda inserido, né? Quando você pode chamar, ter entre aspas, a palavra é ruim, mas eu vou usar os termos que a gente usa, tá? É um Uber de professores que você pode chamar os caras para te ajudar, ou um mercado livre de aprendizagem, onde você pode ir lá e buscar as coisas que você queira. Estou fazendo as analogias com o que a gente tem mais familiaridade, né? Pelas pessoas que estão nos assistindo, mas é isso, quer dizer, é você criar efetivamente uma comunidade de aprendizagem onde todo mundo passa a ser, de alguma maneira, professor e aluno, e todo mundo aprende com todo mundo. Quem sabe a gente tem os microespecialistas, aqueles que vão realmente ajudar a você aprender. E essas pessoas, depois eu comento sobre isso, você inspira, provoca o outro se você ensina com paixão, né? E para você ser um especialista naquilo, é porque você é apaixonado. E quem sabe esse seja o desafio, inclusive, que a gente tem na educação básica. É a última sugestão para o Rosselli, mas assim, quem sabe você tem um professor que dá aula de geografia, português e ciências, enfim, mas artes, línguas, esporte, tem sempre um especialista. E a professora, muitas vezes, ela consegue dar aula de matemática também, porque são as 4 operações básicas, é simples para ela dar, mas ela não ensina com paixão. Então, quem sabe, a gente também deveria ter um especialista de matemática no ensino fundamental 1 e no infantil, porque esse especialista ele vai ensinar uma coisa que é simples, mas ele vai ensinar com paixão. E aí, eu acho que a gente pode despertar a paixão pelas ciências e pela matemática no Brasil. Paixão de professor de cursinho. Isso. Que professor de cursinho ensina com paixão. Acaba tendo uma presença de palco, não é mesmo? E as pessoas estão ali motivadas com um objetivo claro e procuram absorver o máximo. Mário, se você me permite, eu queria levantar um assunto que aqui foi falado. Primeiro, qual é a motivação das crianças irem à escola pública? Eu acredito que uma das motivações tem a ver com a merenda escolar. A segunda é de mandar as crianças para algum lugar enquanto os pais trabalham, não é? Então, nesse momento, onde pais, mães estão em casa, eles podem dar um apoio à criança que está recebendo tarefas para fazer, dando uma certa disciplina de horário, você está fazendo, eu te ajudo, alguma coisa assim. Passado essa parte mais forte da pandemia, os pais vão voltar a trabalhar, as crianças tenderão a voltar para a escola. E eu até ouvi que, na situação de agora, algumas crianças tiveram ganhos de produtividade no aprendizado, porque a mãe está ali pertinho e ajuda e tudo. E como é que isso tudo vai acontecer? E depois para o Daniel, toda essa tecnologia significa redução de custos, não é? Muita redução de custos, espaço físico, né? E tudo isso vai acontecer brevemente, não é? Então, Viviane, o que você acha? Furlan? Você fez várias perguntas numa só, né? Você pode escolher uma para responder. Você falou sobre motivação, falou sobre custos, né? Falou sobre participação dos pais. São muitos temas. E eu acho que
o importante, gente, é entender uma coisa que Daniel está falando, o Rosselli também, é que a gente tem uma grande oportunidade aqui de virar o jogo. A gente tem uma grande oportunidade de tirar essa escola do século XX e trazer ela para o século XXI. Esse é o grande ganho que nós precisamos fazer, mais do que o custo, mais do que isto ou aquilo em particular. Eu acho que Daniel mencionou a origem da escola, gente, ela nasceu no final do século XVIII, na época da Revolução Industrial, e foi criada, na verdade, pelos iluministas. Não foi pela Revolução Industrial, foi pelos iluministas, que naquela época estavam lutando para que a gente, como sociedade na época, saísse da situação de opressão que tinha, né, tanto religiosa, quanto política, quanto econômica, muito grande, depois de 10 séculos, 1000 anos de Idade Média. As pessoas viviam numa grande ignorância, debaixo de muita superstição, misticismo. Era um estado geral muito lamentável, né? Além da opressão econômica e política pelo Estado absolutista. Então, igreja de um lado, Estado pelo outro, e as pessoas numa ignorância total, submetidas àquilo tudo. Então, os iluministas propunham que as pessoas precisavam ser libertadas deste jugo através de duas coisas: conhecimento e uso da razão. E eles criaram duas coisas para fazer isso acontecer. Uma enciclopédia francesa, que continha todo o conhecimento da humanidade até aquele momento, e a escola, que é uma ideia mega revolucionária, porque a enciclopédia francesa poderia ter todo o conteúdo daquilo que já tinha sido descoberto pela humanidade, mas ela não chegaria nas pessoas. Precisava de um distribuidor, e esse distribuidor foi a escola. Foram eles que criaram a ideia de escola pública, laica e gratuita para todos. Ela distribui... Tá ruim. Vivi? Humanidade. Vivi. De toda a revolução científica e tecnológica que nós tivemos até hoje, está aí, na escola, porque os iluministas diziam que o único caminho para a verdade não era o melhor caminho, era o único caminho para a verdade e para o conhecimento era o uso da razão. A razão, pensamento de ordem racional, cognitivo, é que levaria para a verdade e a libertação decorrente disso. Então, gente, a questão do pensamento de ordem racional, cognitivo e distribuição de conteúdo era o centro, o DNA da criação da escola. Isso no final do século XVIII. São 200 anos que a escola faz isso. Do mesmo jeito, igualzinho, se você pegar as fotografias, é pena que eu não sabia que podia trazer imagens, senão eu traria as imagens. A sala de aula do século XIX, que já tinha fotos, é exatamente igual às nossas salas de aula, né, Rossi? Exatamente idêntico. A criança toda em fileirinha, o professor lá na frente, dono do saber, distribuindo conteúdo, conhecimento. Só que, gente, hoje, como Daniel ou Rossi falaram, isso é commodity. Em qualquer lugar que você acesse o celular, qualquer coisa, você já tem todo o conhecimento ali. Isso não é mais linha de chegada, como era. Isso é linha de largada, né? Só e apenas. Pensamento de ordem racional, cognitivo, conteúdo, gente, isso é só linha de largada, não é mais linha de... Para trás. Marião, bom, vamos acho que eu aproveitar. Século XXI. Voltou. Isso vai além desse framework que a escola nasceu, que eu acho que é o que a gente poderia agora aproveitar e fazer o upgrade. Legal, Vivi. Nós estamos recebendo muitas perguntas aqui da plateia, vamos botar dessa forma, e precisamos endereçar algumas delas assim, senão não vai dar tempo. Então, eu vou fazer a primeira aqui. E quando eu for uma para o Daniel responde o Furlan ali, tá? Isso, ele já aproveita e já fala, vamos dizer assim, também um pouquinho aí dessa parte da redução dos custos, né? Então, assim, eu vou juntar aqui a pergunta um pouquinho do Luiz Alberto Ferla, da DOT Digital Group, e também do Cornélio Brenan, da GCD,
Eles falam muito em cima da parte da produtividade do Brasil e a necessidade de a gente acelerar o processo de desenvolvimento, de melhoria da educação, em todos os aspectos, inclusive também na parte do setor corporativo, para que a gente possa ser mais competitivo através de uma educação de qualidade, de primeiro nível, de primeiro mundo, e se isso poderia ser conquistado usando a tecnologia e as inovações, inclusive o ensino à distância, em um período de até 10 anos. Aí, Daniel, talvez você possa já engatar nesse tema e depois responder a pergunta do Furlan. Eu vou começar com a do Furlan, porque a gente evolui. Na verdade, é o seguinte, quando eu estava falando que a educação não mudou nada nos últimos anos, o que a gente tem em relação ao ensino à distância, exatamente o que tinha na década de 80, é o seguinte, o ensino à distância, o custo de uma escola, né, é o custo do professor vezes a quantidade de alunos por sala de aula. É igualzinho de uma companhia aérea, a quantidade de pessoas voando por voo. Então é o seguinte, usou-se a tecnologia e o ensino à distância simplesmente para reduzir custo nos últimos anos. É um absurdo. E esta, quem sabe, seja a grande mudança de paradigma. A gente tem que usar a tecnologia para melhorar a qualidade, tem que usar a tecnologia para melhorar o aprendizado. É esta a mudança de mentalidade e oportunidade que a gente tem efetivamente nesse momento. Então, quando a gente está falando, não interessa o que o professor ensinou, o que interessa é o que o aluno aprendeu. E então, assim, realmente, o Furlan tem razão. Até agora foi usado para reduzir custo. Agora, Furlan, não. A gente tem que usar a tecnologia, quem sabe tem um custo até maior, mas o valor agregado é infinitamente maior, que responde a segunda pergunta. O problema do Brasil, quem sabe, número 1, seja lá a corrupção, seja lá o que é. Agora, é produtividade. Agora, como que você consegue trabalhar com produtividade? Sim, você tem que usar metodologias, a tecnologia, o conteúdo, os espaços de aprendizagem, os laboratórios, lugar para você prototipar, integrar. Isso daqui está integrado com o mercado de trabalho. Não pode ser indissociável. Eu falei um pouquinho antes. O mercado de trabalho ele evolui de tal maneira, e a universidade de tal maneira que você tem que fazer uma curadoria do que oferecer e está totalmente integrado. Não adianta você, hoje, no curso de engenharia, ensinar solda. Isso já era. Você tem que ensinar tecnologia 4.0, tem que ensinar coisas para frente. Então, a hora que você tem essa indissociabilidade, o currículo tem que ser vivo. Eu não posso chegar hoje, o cara sabe o que ele vai ensinar no 7º semestre. E, assim, como é que vai ser a universidade? Você não vai entrar mais no curso de administração, direito e engenharia. Você vai entrar na universidade. E vai ter aquele conjunto de 5.000 competências para você desenvolver. E você vai pegando aquelas competências de acordo com o seu percurso formativo e, de repente, você fala, eu sou um engenheiro, olha, eu sou um administrador. Então, a universidade vai ser um conjunto de nanocursos integrado com o mercado de trabalho, não só hoje, mas futuro. Por isso a nossa sociedade com a Singularity University, por isso a HSM, no nosso caso, enfim, para a gente estar sempre updated do que está no futuro próximo. Também não adianta projetar o futuro daqui a 15, 20 anos, que vai ser algo completamente diferente. Mas, assim, o que você tem que aprender hoje, que competências você tem que aprender hoje, para que você está sempre atualizado e aumente a sua empregabilidade, aumente o seu valor agregado para a sociedade. E, por isso, a eficiência dentro da escola e a eficácia. Eficácia é o que você ensina, o que o aluno aprende, tem que servir para alguma coisa. O valor de uma escola, eu digo assim, qual que é o impacto gerado na sociedade com aquilo que o aluno aprendeu, né? Então, durante o tempo que ele ficou dentro da escola. Esse é o valor de uma universidade. Muito bom. Mariel, antes de você continuar as perguntas, eu vou pedir a vocês, convidados que estão aqui, se podemos estender mais 15 minutinhos para levantar as várias perguntas que o Mário tem recebido. Se tiverem de acordo, o secretário, Daniel e Vivi, se a gente pode estender só mais um pouquinho. Sim. Ok. E terminamos às 19h30. Mariel, com você. Ótimo, Johnny. As perguntas não param de chegar aqui. Ótimas perguntas. Eu vou pegar aqui a do Glauco Brits Ramos, da Teltec Solutions. Passar essa para a Vivi. Ele diz assim, o grande problema da educação chama-se aprendizagem. E ele pergunta, como a tecnologia professor resolverá essa questão, principalmente em ensino à distância? E aí eu emendo a pergunta, Vivi, qual é o papel do professor dentro desse novo ecossistema que se desenha? Você que, junto com o Instituto Ayrton Senna, atua muito próximo na capacitação, na formação dos professores,
Como é que você vê isso, não? Então, aproveitando a pergunta aqui do Glauco. Uhum. Ótimo, Mário. O tema do professor é absolutamente crítico, né, em educação. Ele é responsável por 70% da aprendizagem do aluno, sozinho, né? Os estudos mostram, né, a evidência mostra que ele é um fator crucial e, portanto, ele deveria ter uma formação que o capacitasse para exercer esse papel tão fundamental. E a gente tem, infelizmente, no Brasil, universidades que não estão conseguindo formar professores capazes de exercer esse papel absolutamente, né, crítico para a aprendizagem acontecer. E como o modelo com o qual a gente foi formado na universidade continua sendo formado, e o Daniel tem mostrado que pode ser muito diferente do que tem sido, é o modelo lá do século XIX e XX, entendeu? O professor dono do conteúdo, ele vai e despeja aquele monte de conteúdo nos alunos, mas ele não desenvolve competências. Uma coisa é você distribuir informação e conteúdo, outra coisa é você desenvolver competência nas pessoas. Como o Daniel colocou, o importante seja numa universidade que prepare para o mundo, né, para o qual a pessoa está se dirigindo, os nanocursos, etc., as pessoas vão ter que ter clareza de que competências elas vão precisar nesse mundo. Não é uma coisa que termina per si, né? No estudo per si. Para que serve esse estudo? E a gente tem um estudo extremamente teórico, totalmente desconectado da realidade, que é um monte de teorias, um monte de equações que as crianças, no caso de ensino fundamental e médio, as crianças não sabem nem para que serve aquele monte. Vamos lembrar da nossa história. A gente aprendeu um monte de coisas que não servia para nada, que a gente nem sabia para que servia, a gente decorava tudo aquilo, devolvia e era isso. Então, isso não tem mais lugar, gente. Nós precisamos focar a educação em desenvolvimento de competências, tanto as cognitivas clássicas, saber pensar logicamente, criticamente, etc. e tal, quanto as que vão para além da fronteira cognitiva, como essas que vocês citaram. Você ser capaz de trabalhar em time, você ser criativo, pensar fora da caixa, você ser protagonista do seu próprio trajeto ativo, né? Tomar iniciativa, você ter capacidade de persistência, disciplina para buscar desenvolver alguma competência até o fim, não desistir no meio do caminho. Tudo isso, gente, vai ser absolutamente... A gente teria que ter um professor preparado para desenvolver competências. Ele pode ser um curador de informações e conhecimentos, mas ele, como o Daniel já disse, e o Rosselli também, a aula deveria ser usada muito mais para interação do que para exposição de conteúdos. Ela deveria ser usada para pôr a mão na massa, para desenvolver. O Rosselli está trabalhando nessa direção, de a gente tornar essa aula ligada na realidade. Esse professor capaz de desenvolver as competências claramente, explicitamente. Que competência eu estou desenvolvendo nesse aluno? Ele vai sair da escola sabendo trabalhar em time, sabendo colaborar, sabendo ser tolerante com pontos de vista diferentes do que o seu. Ele vai saber não desistir no caminho para chegar em algum lugar que ele decidir na vida. São todas competências que, ao lado das típicas de conhecimento racional, serão absolutamente críticos. O professor precisa saber desenvolver isso. E a universidade não está ensinando os nossos professores a desenvolver essas coisas que o mundo precisa e esses alunos vão precisar. Muito bom, Vivi. Rosselli, uma pergunta aqui que eu acho que do Jomar Vilarta, da Vilarta Elevadores, eu queria passar para você. O Jomar, ele fala muito, o ponto dele está em cima que as ações, têm sido muitas ações em cima dos alunos, mas ele traz o conceito do envolvimento da família dentro da área da educação. Tá? E como isso já está acontecendo e como isso deve se vai se intensificar ao longo do tempo, tá? Para que realmente a família possa ser um incentivo à melhoria da educação, principalmente no modelo onde a gente, como você mesmo falou, onde tem um modelo híbrido. E aí eu emendo uma pergunta para você minha,
Qual é o papel da escola física no futuro? Ela vai continuar existindo ou há uma tendência dela deixar de ter o papel que ela tem hoje dentro do ecossistema? Obrigado, Gilmar, pela pergunta, e Mário também. Bom, primeiro, começar de trás para frente. Não existe a possibilidade de você não ter no futuro o espaço da escola física, né? Porque existem construções de relações que, por mais que a tecnologia também ajude, também são importantes na presença da escola. Então, por isso que não há uma competição entre a tecnologia e o emprego do professor, a escola e a tecnologia, não há, tem que ter a convivência, a convergência para a aprendizagem. E aqui entra o papel da família. Aliás, a família não precisa entrar no papel dela agora, neste momento, por conta da tecnologia do que a gente está vivendo. Deveria ter entrado muito antes. Isso, todos os estudos mostram que a família envolvida no processo de aprendizagem é a tendência de um desempenho melhor. E aí, Gilmar, eu acho que aqui a gente talvez tenha uma grande oportunidade. Eu acho que o que você traz aqui é super importante. Neste momento de pandemia, primeiro, a percepção da família sobre o processo da aprendizagem está sendo outro. Classe média, classe alta e até a classe baixa tem visto de outra forma o papel da escola, o papel do professor. Inclusive de valorização. A gente ouve um monte de meme, né? De que a mãe e o pai já não aguentam mais a criança em casa, né? Tá naquela coisa, pelo amor de Deus, volta à escola. Às vezes o pessoal encontra comigo, Viviane diz, secretário, o que tu tá fazendo com a gente? Eu não aguento mais, olha aqui, meu... E é engraçado, mas isso é uma percepção que pode ser benéfica para a educação. A família entendendo que a escola não é um mero depósito de criança e de jovens, ela é um espaço além do próprio espaço da casa, com responsabilidades distintas, mas complementares entre si, é fundamental para que a gente avance. Eu acho que se a gente conseguir pegar um canal tanto de comunicação, de formação com a família, um dos materiais que a gente fez impresso para entregar para as famílias é um caderno de orientação à família, por exemplo. Uma coisa muito simples, de coisas de organização, de rotina, de quais competências podem, devem ser escritas, e a gente está vivendo coisas desde a família que tem se envolvido mais e tem se organizado, até uma mãe, vou dar um exemplo aqui, me permita muito rapidamente, a gente está fazendo entrega física dos materiais nas escolas, com todo o controle para não ter aglomeração e tudo mais. Então, tem material de língua portuguesa, língua de matemática, enfim, além de tudo que a gente está fazendo em tecnologia, a gente também está usando outros meios nisso. E esse caderno de orientações do Centro de Mídias, um livro de literatura, um gibi da Turma da Mônica para os nossos estudantes e tal. E uma mãe, assim, recebeu a ligação da escola para marcar o horário, né? A escola está ligando para cada um dos pais e marcando horário para não ter aglomeração. A mãe indignada. Por que vocês querem me colocar em risco? Porque eu não vou para ir para a escola e tal, né? E aí o pessoal achou estranho, o diretor ligou para ela, mas mãe, deixa eu te explicar e tal. O pano de fundo, sabe qual era, Gilmar? Não era que ela tinha medo de contaminação, até porque provavelmente ela saía para a rua todo dia. Ela não sabe ler e não sabe escrever. E ela tinha medo de como é que ela pega um material para ajudar o seu filho que está em processo de alfabetização, se ela não sabia como ajudar o seu filho. E aí, de novo, papel distinto da minha família, da sua, da Viviane, todas as nossas famílias têm um papel na educação. Mesmo esta mãe que não é alfabetizada, se ela contar história, se ela ajudar a filha em pequenas coisas, ela estará a criança mais preparada para o seu retorno. No final das contas, essa mãe foi até a escola, pegou o material e hoje a nossa aluna matriculada na educação de jovens e adultos de alfabetização e já está fazendo as aulas com a gente. É um case aí de sucesso, mas essa junção da família, em todos os aspectos, precisa ser cultivado e, de novo, acho que é um momento espetacular para isso. Muito bom, Rosélio. A gente está faltando 5 minutos aí para o horário já estendido. Eu queria pedir para que cada um de vocês três, que foram brilhantes na exposição, e de verdade daria para a gente ficar aqui horas debatendo sobre esse tema, face à sua complexidade, relevância e importância, e principalmente tendo vocês três aí que têm mentes brilhantes e conhecem muito a educação, mas que vocês pudessem passar muito rapidamente aí uma mensagem final para os nossos, vamos dizer assim, ouvintes. Não sei em que número que a gente está, Johnny, mas mais de 400, com certeza. Não dá para ouvir você. Mário. 420, Mário. É o que cada um, Viviane, Daniel e Rosélio, passasse uma mensagem final
em relação para a gente poder fechar o debate. Inclusive, reforço, Marião, a Viviane com o Instituto Ayrton Senna, que faça seu apelo a quem assiste aqui para poder apoiar Daniel da mesma forma e Rocieli, onde esses empresários aqui presentes podem ajudar nas iniciativas educacionais e sociais de cada um. Vivi. Obrigada, Johnny. Olha, foi um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez com o Lide, né? Parceiro assim de muitos anos. É muito bom estar com você, Furlan, Mário, do nosso conselho, Daniel, Rossi, todos aí craques. E a gente está discutindo esse tema. Gostei, Daniel, do que você disse, né? Que é a premissa, não é prioridade. Vou adotar aí. Eu não me aguento de comentar também uma meme, uma brincadeira que eu ouvi, na verdade nem é brincadeira, é uma realidade de um amigo da minha filha, né, que já é adulta. Ele falou assim, olha, a gente aqui, eu como pai, de manhã eu sou professor, de tarde eu sou executivo e à noite eu sou faxineiro. Então, a gente está sendo convidado pelo Covid, né, esse professor chamado Covid, a ter muita flexibilidade, a ter muita abertura ao novo, a se adaptar, a ser criativo pra caramba, a ter muita persistência durante esse período tão desafiante e a desenvolver muitas competências que a gente está longe, né? Estava longe de pensar que iria desenvolver. Eu acho que eu sempre penso que você tem duas possibilidades de olhar a mesma coisa. A gente pode olhar como problema ou pode olhar como uma super oportunidade. Eu acho que a mensagem hoje é essa. Nós podemos usar esse período, né, de reflexão, essa que o Rocieli falou, né? Os pais, mais do que nunca, agora estão entendendo o papel de educação, do professor e tudo mais, para a gente dar um salto. Não é só para cobrir o buraco que ficou, é para a gente virar a mesa. A gente tem essa possibilidade. Nós estamos passando por um momento de reformulação do mindset humano, do padrão de consciência que a gente vinha vindo. Vamos usar isso para a gente acelerar a escola em direção ao futuro, trazê-la para o século XXI, não continuar preparando o aluno para o século XX, para emprego do século XX, porque não vai ter, gente. Nós precisamos virar a escola para o futuro. Eu acho que o Covid está nos convidando a fazer essa nova criação, sermos bem criativos aí para dar, mais uma vez, o exemplo de habilidades socioemocionais que estão sendo requeridas aí para todos nós. Ótimo, Vivi. Ótimo, Vivi. Daniel? Bom, primeiro eu queria agradecer, foi o que você está falando, eu adoraria continuar aqui, papo incrível com vocês, depois a gente marca uma outra, tomando... Eu adorei a conversa aqui. Enfim. Você foi professor de cursinho, Daniel? Eu fui professor fui. Pô, você é animado pra caramba. Eu fui não de cursinho, mas eu fui professor durante muito tempo, eu adoro aula, enfim. Mas eu acho o seguinte, eu acho que esse é um momento, a hora que todo mundo para refletir, está nas suas casas, muitas vezes a gente escutou o seguinte, se eu tivesse muito dinheiro, eu pararia e eu ficaria em casa, eu me aposentaria e faria alguma coisa assim, né? E eu acho que todo mundo percebeu que o que é importante no ser humano é ser útil, é fazer alguma coisa para a sociedade. Então, na realidade, eu falo o seguinte, para que Santo Agostinho, ele fala uma coisa incrível, que ele fala, a beleza do ser humano é que ele não nasceu pronto. Eu poderia completar e também não vai morrer pronto. E a vida nada mais é do que a gente aprender, do que a gente crescer, do que a gente se desenvolver. Então, assim, quando a gente é criança, a gente aprende na escola, depois a gente tem que evoluir, aprender na universidade e depois no trabalho. Inclusive, já que a gente está nesse ambiente empresarial, eu acho que há alguns anos a gente criou, várias empresas criaram as universidades corporativas. E eu acho que hoje o que a gente tem que criar são as empresas universitárias. Entender que a gente está aqui para se desenvolver, para crescer e nunca mais deixar de aprender. Porque aí é o seguinte, quanto mais você aprende, aí você tem a possibilidade de fazer alguma coisa para o mundo e devolver, né? Na vida não importa quem a gente é, muito menos o que a gente tem. O que importa é o que a gente deixa. Que legado a gente está deixando com aquilo que a gente aprendeu durante a nossa trajetória. E realmente eu acho que
a gente tem, se eu tivesse que deixar um recado para todo mundo, é o seguinte: entenda que a escola tem que ser a escola, a universidade, está cada vez mais caindo a ficha, é a grande protagonista da transformação da sociedade. E o professor é o grande artífice dessa transformação. E que a gente fique indignado, assim como, quem sabe, hoje a gente fica indignado de entender que tinha escravidão no Brasil, as pessoas conviviam de uma maneira harmônica e, quem sabe, míope com a escravidão, os nossos tataranetos terão a mesma indignação ao imaginar que a gente convive com dois tipos de escola. Uma escola dos nossos filhos, uma escola dos filhos das pessoas que, inclusive, trabalham na nossa casa. Que a gente tenha essa indignação e entender, e essa indignação que a Viviane tem, a indignação que o Rosselli tem, a indignação que alguns de nós temos, que esse daqui seja a indignação do Brasil como um todo. Que a gente queira ter uma grande educação, porque nada é melhor distribuído no mundo do que os talentos. Se você pegar 100 violões e der numa escola nos Jardins, na Faria Lima, 100 violões numa comunidade, quem sabe aquela meia dúzia e que vai saber tocar. A mesma coisa vale com tudo. Então, que a gente... eu estou aqui, eu sei que a Viviane fala isso do fundo do coração, da alma, dedica a vida para isso, mas realmente eu acho, na hora que a gente tiver essa indignação no Brasil, aí a gente vai tratar a educação como premissa e não como prioridade. Obrigado demais de estar aqui conversando com vocês, foi um prazer, foi uma delícia essa conversa com todo mundo. Daniel, deixo à disposição o LEAD, caso queira falar da empresa universidade, o LEAD está à disposição para trabalhar qualquer coisa dessa forma. Obrigado. E Rosselli, passo a você, e eu quero reforçar a todos que o Rosselli, sem nenhum viés, com qualquer viés à parte aqui, o Rosselli faz um trabalho absolutamente fantástico na educação pública aqui em São Paulo. Vale a pena conhecer mais a fundo, seja no site da Secretaria e outras fontes. E agradecer, Rosselli, por ter compartilhado esse tempo conosco e passar para que você passe seu recado. Johnny, Rosselli, aproveita e fala, como é que eu acesso esses 2 canais adicionais da TV Cultura? Eu me interessei de dar uma olhada nisso também para os meus netos. Legal, já falo sim. Bom, primeiro, gente, queria agradecer mais uma vez aí o convite, Johnny, Furlan, Mário, agradecer o Daniel e a Viviane aí no debate, muito obrigado. Eu acho que, assim, tem o Índice de Capital Humano, o ICH, criado pelo Banco Mundial, ele fala que o potencial de uma criança, aliás, a expectativa de uma criança, quando nasce, de atingir aos 18 anos, é de 56% do seu potencial produtivo. Ou seja, com o que a gente oferece, ela poderá, no máximo, chegar a 56% do seu potencial produtivo para a economia brasileira. Ou seja, a gente já está negando, quando a criança nasce no Brasil, que ela tem a possibilidade de chegar aos 100% da produtividade. E aí a nossa economia começa a quebrar. Eu tenho ouvido falar, tenho repetido muito isso, que a gente vive uma situação de guerra, né? Nossos números de morte são de guerra, nosso número de desemprego é de guerra, nosso número de economia é de guerra, uma série de fatores são de guerra. Pois bem, então a única saída pós-guerra que deu certo até hoje em qualquer país envolvido foi a educação. Podemos pegar a Alemanha, podemos pegar o Japão, podemos pegar a Coreia do Sul, podemos pegar a maioria dos países que em determinado momento histórico foram devastados, elas saíram dessa situação por meio da educação. Talvez essa seja uma oportunidade de o Brasil realmente colocar no centro, seja a gente como família, seja a gente como gestor público, seja você como empresário. E tem muito espaço para ajudar. E aí eu queria agradecer aqui em especial a Viviane, o Instituto Ayrton Senna é um dos grandes parceiros que a gente tem. Tudo que a gente faz de socioemocional hoje, a gente faz com evidência, com inteligência, porque o Instituto hoje nos apoia e porque muitos de vocês apoiam o Instituto. Aliás, agradeço e peço que continuem ajudando, porque estão nos ajudando aqui também. Isso é muito importante. Assim como a gente tem outros tantos parceiros. Hoje eu estava conversando mais cedo com o Daniel, estava devendo até essa conversa, para ver como é que ele pode nos ajudar também, e outros tantos. É importante a sociedade se mobilizar, seja você aqui de São Paulo, ou seja de onde você for, que eu sei que tem empresários de outros lugares do Brasil aí participando junto com a gente. Envolver-se
Não dá para a gente ficar esperando, fazer um discurso de que tudo vai mudar, tudo vai funcionar, e nós não nos envolvermos efetivamente. E ter, logicamente, aí o centro na educação como uma solução de país, solução econômica. Queremos ter um desenvolvimento econômico, educação precisa ser o centro, a aprendizagem precisa ser o centro, e não aprendizagem qualquer, mas aprendizagem para o futuro. Nós estamos tentando virar essa chave, precisamos de ajuda para isso. E se você, assim como o Furlan, quiser acompanhar, é só olhar os 2 canais de televisão, Furlan, são aqui na capital, é o 2.2, TV Univesp, ali é Educação Infantil e Anos Iniciais, que ficam das 7h30 da manhã até as 17 horas, com programação para cada hora, no site centrodemídias.educacal.sp.gov.br tem a programação. E o outro canal é o 2.3, que nasceu para ser uma TV para trabalharmos agora na pandemia, mas que ficará fixo como uma TV Educação, mesmo depois da pandemia, será uma televisão dedicada a conteúdos educacionais do estado de São Paulo e aberto para o Brasil. Aliás, quem quiser assistir também já está até na Sky, no canal 75, em breve também entrando nas outras televisões pagas aí, e espero com grandes novidades. No mais, agradeço mais uma vez aí a oportunidade, obrigado a todos que apoiam a educação. Temos uma oportunidade de mudança. Eu acho que de toda essa desgraça, de tudo que está acontecendo, pode sair muita coisa boa, e eu tenho uma expectativa, uma esperança e uma certeza de que a gente vai transformar esse Brasil pela educação. Um grande abraço a todos. Obrigado, você. Furlan, Excelente. a palavra é sua, Furlan. Eu queria excelente. Então, vai o Mário e você encerra, Furlan. Deixa eu fazer um comentário, que assim, a gente tem no LIDE Educação o primeiro grande centro de conteúdo que foi criado pelo LIDE há alguns anos. Né? Eu estou no LIDE há 15 anos, eu fui executivo da área de educação, da área de tecnologia por vários anos, e há algum tempo eu tenho me envolvido muito na área de educação com o objetivo de apoiar, junto com a Viviane, Rocieli, né, para que a gente possa, vamos dizer assim, fazer da educação o alicerce para um país melhor, um país mais justo, tá? Um país que realmente dê mais oportunidades de desenvolvimento e crescimento para todos. Tá? E aí eu convido a todos os empresários que estão nos escutando, estão nos assistindo nesse exato momento, o Johnny falou em 420, que se engajem no tema, porque a educação não é uma responsabilidade, um problema do governo, de uma instituição focada nisso. Isso é da sociedade brasileira. E os líderes empresariais precisam se engajar nesse tema, precisam participar para poder mudar a história do país, porque senão a gente vai continuar vendo números e uma realidade sempre a mesma. Então, a mensagem que eu passo para todo mundo que está nos assistindo agora é: se engajem, através das instituições, Instituto Ayrton Senna, sem dúvida nenhuma, talvez aquele onde eu estou mais envolvido, mas busque uma forma de se engajar para a gente mudar o futuro. Só ficar assistindo e batendo palma não é o suficiente. É isso que eu queria passar, Johnny. Olha, eu fico muito motivado da nossa conversa de hoje, e além de ter aprendido bastante. E em um determinado momento eu lembrei de uma historinha que meu avô, fundador da Sadia, contava. Ele disse que numa cidadezinha do interior tinha um velhinho que estava morrendo, e aí veio o padre para dar a extrema-unção. E o padre, para poder dar a extrema-unção, pediu para acender uma vela e colocar entre as mãos do velhinho que estava deitado. Como era uma casa mais pobre, não tinha vela, então alguém foi lá no fogão a lenha e pegou um pedaço de lenha, que no sul se chama tição de fogo, que numa ponta tinha fogo. E aí entreabriu as mãos do velhinho para colocar na vertical. O velhinho abriu um olhinho, morrendo, e disse assim: morrendo e aprendendo. É essa a mensagem que eu levo hoje. Positiva. Obrigado, Furlan. Pessoal, mais uma vez, nosso agradecimento em nome de todo o LIDE por participarem, especialmente a você que nos acompanhou em recorde público hoje aqui. Obrigado por participarem, assistirem. Lembrando que nós voltamos na quarta-feira para
para falar de fake news e qual impacto isso tem tanto na democracia quanto na tomada de decisão e da opinião das pessoas, com 3 figuras icônicas, entre elas Marcelo D'Angelo, da Band News, Carlos Marques, editor-chefe da Isto É, a editora 3, e o Marcos Quintela, nosso presidente do Lead Comunicação. Então, espero poder contar com todos na quarta-feira e agradecer de novo, Viviane, de coração, Daniel e secretário Rossielli, por terem disponibilizado esse tempo para conversar com os empresários que nos assistiram hoje. Muito obrigado, boa noite, uma boa semana a todos. Obrigado.